O ambiente do futebol brasileiro é conhecido por sua imensa capacidade de ferver diante de qualquer especulação que envolva grandes astros do cenário internacional. Nos bastidores do mercado da bola, os comentários ganham força e as discussões inflamam as redes sociais sempre que um nome de peso surge no horizonte de uma grande equipe. Dessa vez, os holofotes se voltam com intensidade máxima para os lados de Minas Gerais, onde uma verdadeira onda de boatos começou a tomar conta das conversas entre os torcedores mais apaixonados. A possibilidade de uma contratação bombástica agita o cotidiano do clube e faz com que cada detalhe, por menor que seja analisado como um sinal de que algo gigantesco está prestes a acontecer. Entre os aficionados, a expectativa é uma força motriz que alimenta o imaginário popular e transforma simples boatos em debates acalorados sobre o futuro da equipe. A busca constante por evolução técnica e pelo fortalecimento do elenco faz com que a diretoria esteja sempre atenta às oportunidades, e o nome da vez carrega consigo uma bagagem pesada de passagens pelo futebol europeu de primeiro escalão. Essa movimentação nos bastidores gera um misto de ansiedade e esperança, sentimentos que são a própria essência de quem vive o clube intensamente no seu dia a dia. As esquinas de Belo Horizonte e os ambientes digitais parecem sintonizados na mesma frequência vibrante de suspense. As conversas ganham contornos mais definidos à medida que entusiastas e analistas tentam decifrar a viabilidade de uma operação desse tamanho no cenário atual. Trata-se de um atleta que já desfilou seu talento em gramados de ligas badalada, se que desperta a curiosidade de qualquer amante do esporte por onde passa. A simples menção de que esse jogador francês possa vestir a camisa alvinegra é suficiente para fazer o coração do torcedor acelerar, imaginando como seria a composição do ataque com uma peça tão refinada e internacional. O burburinho cresce e a sensação é de que as próximas semanas serão determinantes para entender se o sonho pode se transformar em realidade. A atmosfera que envolve essa especulação é típica dos grandes momentos do mercado de transferências, onde o sigilo absoluto das negociações apenas serve para aumentar a curiosidade geral. Fontes informais e correntes de mensagens sugerem que os contatos iniciais já teriam ocorrido, abrindo as portas para que os representantes do atleta conheçam um projeto grandioso que vem sendo construído na instituição. O torcedor, escaldado por novelas anteriores mas sempre movido pela paixão, divide-se entre a cautela necessária e o entusiasmo inevitável que um reforço desse quilate naturalmente provoca. A engrenagem dos boatos não para e cada postagem vira motivo de profunda investigação por parte dos apaixonados pelo clube. Olhando para o perfil do jogador em questão, fica evidente que sua chegada traria um impacto midiático e técnico capaz de mudar o patamar das ambições da equipe na temporada. O futebol moderno exige atletas que unam velocidade, técnica refinada e poder de decisão, características que o atacante demonstrou ao longo de sua trajetória profissional, no exterior. A torcida já começa a desenhar esquemas táticos na mente, posicionando o astro ao lado das referências atuais do elenco e prevendo noites inesquecíveis nas principais competições. Esse exercício de imaginação é o que mantém a chama do esporte acesa, mesmo nos períodos em que a bola não está rolando. A diretoria, por sua vez, mantém uma postura de extrema discrição, evitando declarações públicas que possam inflacionar o mercado ou criar falsas expectativas no público. No entanto, é sabido que um clube com a ambição do Galo não se mantém alheio a oportunidades de mercado que possam elevar drasticamente a qualidade do seu grupo de jogadores. O planejamento estratégico para as competições exige ousadia e engenharia financeira minuciosa, elementos que certamente fazem parte das conversas secretas que ocorrem na sala de reunião do clube. O silêncio institucional acaba funcionando como combustível para que os rumores ganhem ainda mais força entre os jornalistas e criadores de conteúdo. A recepção de um jogador com tamanha história internacional, no futebol sul-americano sempre carrega um componente de fascínio e desafio de adaptação. O estilo de jogo praticado por aqui, marcado pela intensidade física e pela paixão desmedida que vem das arquibancadas, seria um cenário completamente novo para o atleta europeu experimentar. Os defensores da contratação acreditam que a identificação com a massa atleticana seria imediata, dada a entrega e o talento que ele costuma apresentar quando está em plena forma física e motivado por novos desafios. O casamento entre a técnica francesa e a garra mineira é visto como a receita perfeita para o sucesso nas competições que virão. Por outro lado, existem aqueles que analisam a situação com um olhar mais pragmático, ponderando sobre os custos envolvidos e a necessidade de manter o equilíbrio interno do elenco. Toda grande contratação traz consigo uma responsabilidade imensa e um investimento que mexe com as estruturas financeiras de qualquer agremiação esportiva. A discussão em torno da viabilidade econômica legítima e mostra que a torcida também está madura e preocupada com a saúde institucional do clube a longo prazo. Mesmo assim, quando o assunto é o talento puro dentro das quatro linhas, o desejo de ver o craque desfilando com a camisa listrada costuma falar muito mais alto. O burburinho ganha força também pelo momento em que o atleta se encontra na carreira, buscando novos ares e um projeto que o recoloque no centro das atenções do futebol mundial. A América do Sul tem se tornado um destino atraente para jogadores que querem reencontrar o prazer de jogar sob pressão constante e com o calor de torcidas genuinamente apaixonadas. O projeto esportivo do Galo, com sua estrutura de ponta e ambições de conquistar o continente,
surge como um argumento de peso para seduzir qualquer profissional que queira marcar seu nome na história do futebol brasileiro. As conversas de bastidores sugerem que esse lado passional pode ser um diferencial na escolha do jogador. Enquanto nenhuma definição oficial acontece, a rotina do torcedor é checar as atualizações do mercado a cada instante, buscando aquela confirmação que mudará o rumo das conversações. Os canais de debate esportivo ficam repletos de análises sobre como o atacante se encaixaria no esquema do treinador e quais seriam os impactos táticos de sua eventual escalação. Essa mobilização em massa demonstra a força da torcida, capaz de criar uma narrativa de recepção antes mesmo de o contrato ser redigido ou assinado. A energia que emana das arquibancadas e das redes sociais funciona como um convite aberto para que o astro do futebol mundial escolha Minas Gerais como sua nova casa. A história recente do clube mostra que negociações que pareciam impossíveis acabaram se concretizando graças à persistência e à capacidade de convencimento dos dirigentes. Essa memória recente dá aos torcedores o direito de sonhar acordados com mais um capítulo glorioso e surpreendente no mercado de transferências. A possibilidade de ver Martial vestindo o manto sagrado não é vista apenas como um reforço de peso, mas como uma afirmação de poderio e relevância no cenário esportivo global. Cada especulação que surge fortalece a certeza de que a instituição está inserida na prateleira mais alta do futebol de elite. Os comentários que circulam nos corredores do futebol indicam que o staff do atleta vê com bons olhos uma mudança de ares que envolva o protagonismo em um grande clube brasileiro. A visibilidade que o campeonato nacional proporciona atualmente, combinada com o nível de competitividade das Copas Continentais, atrai olhares de mercados que antes pareciam distantes da nossa realidade. O desafio de conquistar uma torcida tão exigente e vibrante como a do Galo pode ser o combustível necessário para que o jogador apresente seu melhor futebol e recupere o brilho que o consagrou na Europa. Os rumores ganham contornos de uma grande história de superação e consagração mútua. É fascinante observar como o futebol tem o poder de unir pessoas em torno de uma mesma expectativa, gerando debates que misturam tática, finanças e pura paixão torcedora. Nas rodas de conversa, o otimismo costuma prevalecer, embalado pela vontade de ver o elenco cada vez mais forte e temido pelos adversários. O respeito que o clube conquistou nos últimos anos faz com que qualquer grande nome do futebol mundial passe a ser uma possibilidade real de contratação, deixando para trás o tempo em que tais movimentos eram considerados meras utopias. O torcedor sabe do tamanho do seu clube e exige que o mercado reflita essa grandeza de forma contundente. As especulações também mexem com o brio dos adversários, que passam a acompanhar os passos da negociação com uma ponta de preocupação diante do potencial fortalecimento do rival. O impacto de um anúncio desse tamanho reverbera por todo o ecossistema do esporte nacional, gerando repercussões que vão muito além das fronteiras de Minas Gerais. A imprensa esportiva se desdobra para conseguir novas pistas, analisando voos, postagens em redes sociais e interações digitais que possam indicar o desfecho positivo da transação. Esse jogo de xadrez nos bastidores é um espetáculo à parte que fascina a todos os envolvidos com o esporte. A torcida organizada e os torcedores comuns já planejam como seria a recepção do atleta no aeroporto, imaginando uma festa com sinalizadores, cantos de apoio e o calor humano característico do povo mineiro. Essa demonstração antecipada de afeto é um dos maiores trunfos que o futebol brasileiro possui para atrair talentos internacionais que muitas vezes estão acostumados com a frieza dos estádios europeus. Sentir-se desejado e idolatrado por uma multidão é um argumento que mexe com o ego e com o coração de qualquer esportista, influenciando diretamente na tomada de decisão sobre o futuro da carreira. A análise do estilo de jogo do atacante francês mostra que ele traria uma versatilidade preciosa para a comissão técnica, podendo atuar em diferentes posições do setor ofensivo. Sua capacidade de drible curto, velocidade nas transições e frieza na cara do gol são atributos que faltam em momentos de jogos truncados e decisivos. O torcedor imagina os lançamentos em profundidade encontrando o craque livre para balançar as redes e correr para o abraço com a massa nas arquibancadas. Essa projeção tática alimenta a esperança de que a temporada possa terminar com conquistas memoráveis e comemorações inesquecíveis na praça principal. O desenrolar dessa história continua indefinido, mantendo todos em um estado de vigília constante e atenção redobrada a cada nova informação que surge na mídia. Os boatos sobre reuniões na capital mineira e trocas de documentos sigilosos mantêm o assunto no topo das discussões esportivas do país. A verdade é que, independentemente do desfecho, a especulação em si já demonstra o tamanho da ambição e o posicionamento de mercado que o clube adotou para o presente e para o futuro. O Galo se move como um gigante que não tem medo de ousar e buscar o que há de melhor para satisfazer o desejo de sua torcida. A conexão humana que o esporte proporciona fica evidente quando vemos gerações diferentes de torcedores debatendo a mesma contratação, com o mesmo nível de entusiasmo e paixão. Pais e filhos compartilhando vídeos de jogadas do atleta, avós relembrando grandes craques estrangeiros que já passaram pelo clube e jovens projetando sucesso nos videogames e na vida real. Essa engrenagem cultural é o que faz do futebol o esporte mais popular do mundo, onde um simples boato de transferência tem o poder de alterar o humor de milhões de pessoas. A expectativa é o tempero que torna a jornada esportiva tão fascinante e indispensável.
Os representantes do atleta sabem que vestir uma camisa com tamanha tradição exige personalidade e comprometimento com as origens e os valores da instituição. O futebol brasileiro não tolera falta de empenho, e o jogador que decide aceitar esse desafio precisa estar ciente de que a cobrança será diária, mas que a recompensa em termos de carinho e idolatria será proporcional ao esforço demonstrado em campo. O ambiente do clube está pronto para acolher mais uma grande estrela, oferecendo as condições ideais para que o profissional desempenhe seu papel com excelência e tranquilidade nos bastidores. A jornada do mercado da bola é repleta de reviravoltas surpreendentes, onde negociações dadas como certas podem desmoronar e conversas desacreditadas podem evoluir rapidamente para um final feliz. Por isso, a torcida acompanha o desenrolar dos fatos com o coração na mão, torcendo para que os astros se alinhem e o desfecho seja aquele que todos tanto almejam. A esperança de ver Martial desfilando sua classe na arena é o combustível que alimenta os debates nas esquinas, nos locais de trabalho e nos momentos de lazer de cada atleticano espalhado pelo mundo. O sentimento de pertencimento e orgulho da torcida é revigorado a cada novo rumor de grandeza. A cobertura jornalística se intensifica e os formadores de opinião se dividem entre análises táticas profundas e o relato dos bastidores emocionais que envolvem as partes interessadas. Cada detalhe da vida do jogador passa a ser de interesse público, desde suas preferências extracampo até suas declarações antigas sobre o futebol praticado na América do Sul. Essa imersão completa no universo do atleta mostra como a comunidade do futebol adota o jogador, antes mesmo de qualquer vínculo formal ser estabelecido entre as partes. A identificação prévia cria uma atmosfera de acolhimento que pode ser decisiva no processo de escolha. Os torcedores mais otimistas já imaginam o anúncio oficial nas redes do clube, pensando em campanhas de marketing criativas que celebrem a chegada do astro internacional com pompa e circunstância. O impacto comercial de uma contratação desse nível também é gigantesco, impulsionando a venda de camisas, a adesão aos programas de sócio-torcedor e a presença de público nos estádios. A engrenagem econômica do clube se beneficia diretamente do entusiasmo gerado pela especulação, mostrando que o futebol moderno é uma combinação complexa de sucesso esportivo e engajamento da comunidade apaixonada. Enquanto a bola rola nos campeonatos vigentes, o elenco atual segue focado em suas missões diárias, mas ciente de que a sombra de um reforço de peso serve como estímulo para que todos elevem seu nível de desempenho. A concorrência saudável por uma vaga no time titular é benéfica para o grupo e força a evolução técnica de todos os atletas envolvidos no projeto. O treinador ganha mais opções de variação tática e o clube se blinda contra os desgastes naturais causados pelo calendário apertado do futebol sul-americano. A chegada de uma nova peça de xadrez mudaria a dinâmica de todas as competições em disputa. A expectativa em torno de Anthony Martial no Galo é o reflexo de um clube que aprendeu a pensar grande e que não se contenta com o papel de coadjuvante no cenário esportivo. A busca pela excelência e pela consagração máxima exige movimentos ousados no mercado, desafiando a lógica e buscando soluções criativas para encantar os torcedores. A especulação segue viva, alimentada pelo desejo coletivo de ver a equipe conquistar o topo do continente com um futebol vistoso e repleto de estrelas internacionais. O desfecho dessa narrativa ainda está sendo escrito nos bastidores da bola. A paixão que move o torcedor mineiro é única, misturando uma lealdade inabalável com uma exigência por bom futebol e entrega total dentro de campo. Se o rumor se transformar em realidade, o atacante francês encontrará um ambiente propício para viver os momentos mais intensos e emocionantes de sua trajetória esportiva. Caso contrário, a busca por novos reforços continuará com a mesma intensidade, pois a grandeza do clube exige que a diretoria esteja sempre em movimento atrás de nomes capazes de honrar as tradições alvinegras. A especulação é apenas uma parte do espetáculo contínuo, que é viver o clube intensamente. O cenário do futebol sul-americano se agiganta quando clubes de ponta demonstram essa capacidade de atrair olhares de atletas que passaram a vida inteira nos principais palcos europeus. Essa descentralização do talento enriquece o espetáculo e proporciona aos torcedores locais a oportunidade de ver de perto craques que antes só podiam ser acompanhados pelas telas de televisão. O Galo se coloca como um dos protagonistas dessa nova era, onde a ambição esportiva e a infraestrutura de primeiro mundo caminham lado a lado para construir equipes memoráveis e vitoriosas. A torcida tem todos os motivos para se orgulhar do rumo que o clube está tomando. As conversas sobre o futuro seguem animadas e cheias de esperança, mostrando que o futebol é, antes de tudo, uma fábrica de sonhos para quem o acompanha com o coração. O torcedor dorme e acorda pensando nas possibilidades, discutindo com os amigos as últimas postagens e aguardando o sinal verde que desencadeará uma onda de comemorações por todo o estado. A mística que envolve o mercado de transferências é o que torna o período de especulações tão vibrante e inesquecível para a comunidade esportiva. O foco total permanece na expectativa de um anúncio que pare o país do futebol. A certeza que fica é de que a instituição continuará trilhando o caminho da ousadia e do fortalecimento, buscando sempre entregar o melhor espetáculo para aqueles que dedicam suas vidas a apoiar as cores do time. A especulação em torno do astro francês é mais um capítulo dessa busca incessante pela glória eterna e pelo reconhecimento global de uma força futebolística sem igual. A torcida continuará fazendo sua parte, cantando
apoiando e empurrando o time rumo às vitórias, independentemente de quem esteja vestindo a armadura alvinegra dentro de campo. O amor pelo clube é o que realmente importa no final das contas. O desfecho de mais essa história de mercado trará respostas para as dúvidas táticas e financeiras, mas a paixão gerada nesse período de suspense já valeu cada discussão acalorada nas redes e nas arquibancadas. O futebol vive dessas narrativas construídas em conjunto entre a imprensa, a diretoria e a imensa massa de torcedores apaixonados que dão vida ao esporte todos os dias. Continuaremos acompanhando atentamente cada passo dessa negociação fictícia ou real, com a certeza de que o futuro reserva grandes emoções para todos os que vivem e respiram o cotidiano do nosso querido clube. Por fim, essa atmosfera de mistério e paixão é o que nos move a continuar trazendo as análises mais completas e os bastidores mais quentes do mundo do futebol diretamente para vocês. A participação de cada um de vocês é fundamental para mantermos viva essa grande comunidade de debates esportivos, onde a voz do torcedor sempre tem um espaço sagrado e respeitado. Fiquem atentos às próximas atualizações, pois o mercado da bola não para e novas surpresas podem surgir a qualquer momento para mudar os rumos da temporada. Se você gostou dessa análise profunda e quer continuar acompanhando todos os desdobramentos, boatos e bastidores do mercado da bola com essa mesma paixão e qualidade, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei neste vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade e comente aqui embaixo o que você achou dessa grande especulação. A sua participação ajuda muito o nosso trabalho a crescer e a continuar trazendo o melhor conteúdo esportivo para você. Um grande abraço e até a próxima.